Oi! Na aula de hoje você vai aprender sobre tecidos vegetais. Bom, nós temos diferentes tipos de tecidos nas plantas, assim como a gente tem no corpo humano, porque eles se juntam e formam estruturas maiores que a planta vai utilizar ali, né, para poder sobreviver. Assim como acontece no corpo humano também. E assim como no corpo humano, nós temos nas plantas algumas células que elas servem o quê? Para crescer. E a gente chama essas células de células embrionárias, que no caso vão formar os tecidos embrionários. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre os tecidos embrionários e de revestimento. Então, são aqueles tecidos onde eles vão ter uma multiplicação, né, um crescimento maior das células e não vai ter muito ali, digamos, uma especialização dessas células. Então, a gente vai ter uma constante de crescimento celular, exatamente para fazer com que a planta consiga crescer e aí sim, né, poder se desenvolver normalmente. Então, olha só, os tecidos embrionários, a gente chama eles de meristemas ou tecidos meristemáticos. As duas formas estão certas. E esses tecidos, eles estão ali exatamente para isso, né, para fazer o crescimento da célula. Ou melhor, o crescimento da planta, né? Que daí vai gerar essa multiplicação celular. O meristema ele é dividido em dois tipos. A gente tem o meristema primário, que seria ali o primeiro, né? Meristema, as primeiras células que vão se desenvolver na planta. E a gente tem o meristema secundário, que são aqueles que, quando aqueles primários já estão ok, começam sim a se desenvolver. Então a gente tem esses dois tipos para depois sim a gente ter aí tecidos adultos, tecidos muito bem formados para a planta. Então vamos falar sobre cada um deles. Primeiro, o tecido meristemático primário, ele vai ter três tipos aí de grupos, né, celulares que vão dar origem depois a outras estruturas. Então olha só, a gente vai ter a protoderme. Essa estrutura aqui, ela tá lá no nosso embriãozinho, lá na semente, e ele vai ser o primeiro tecido de revestimento de uma planta. Por isso, futuramente, ele vai se transformar na epiderme daquela plantinha, ou seja, na pele, na estrutura de proteção daquela planta, beleza? Aí a gente vai ter o procâmbio. Essa palavrinha aqui, ó, o câmbio, ele está relacionado ali com o transporte de seivas. O procâmbio seriam aquelas células, aquele conjunto de células que vai formar aquela estrutura dos primeiros vasos condutores. Então, a gente vai ter futuramente a produção do xilema e do floema primários, que a gente chama. Então, é literalmente formar a estrutura, ele vai iniciar a estrutura ali do xilema e do floema, que são os vasos condutores da planta. E daí a gente também vai ter o meristema fundamental. Esse meristema fundamental, ele vai ser responsável pela produção do córtex. O que seria esse córtex? É a parte ali da planta que futuramente vai dar origem a várias outras estruturas juntas. Então a gente chama, né, esse aglomerado de estruturas de córtex, ok? Então a gente tem esses três tipos no meristema primário. Já no meristema secundário, a gente vai ter outros dois tipos, que seria o câmbio. Então, lá no primário nós tínhamos o procâmbio, agora a gente tem o câmbio, que daí sim ele vai dar, né, origem ao xilema e ao floema secundários. E a gente vai ter o felogênio, que vai dar origem ao suber, que é a casca da planta, né, aquela parte de fora que forma proteção ali para impedir que outros micro-organismos, que coisas do meio externo, né, invadam a planta e a machuquem, assim como também a feloderme, que está relacionado com o suber e com a epiderme. Então, essa estrutura de feloderme aqui, ela também vai formar esse revestimento, essa parte, né, de proteção da planta, que é muito importante. A gente tem que lembrar que planta, né, ela não consegue sair correndo aí quando alguma coisa assusta ela. Ou, por exemplo, se cai aí uma chuva muito forte, ela não tem como se proteger abrindo um guarda-chuva. Então, ela precisa desses tecidos sendo formados para proteger ela, para que ela não, por exemplo, não perca suas primeiras folhas, para que ela não se machuque de forma drástica e acabe vindo, né, a morrer e não existir mais ali, beleza? Então, esses
Tecidos, eles tanto vão formar a parte de condução ali da nossa planta, quanto também vão formar o revestimento, vão revestir, manter essa planta segura, né, das coisas que o próprio meio ambiente pode trazer. Então, para saber um pouquinho mais sobre esse conteúdo de tecido vegetal embrionário, dá uma olhadinha nos outros conteúdos que a gente tem aqui no canal, assim como lá no blog. Um grande beijo e a gente se encontra numa próxima aula. Tchau!